Boa noite, irmãos. Shalom. Coisa boa, né, irmãos? Aliás, hoje é um dia muito especial. É o Dia Internacional da Mulher. Daqui a pouco a pastora vai falar. Lá em casa não tem esse dia, irmão. Porque todo dia é um dia especial para ela. Ela sabe disso. Ontem eu falei para ela: você quer jantar, meu amor? Ela: não quero jantar. Você quer um presente? Não quero presente. Um buquê de flor? Não quero buquê de flor. Eu falei: já captei a vossa mensagem. Já fiz o Pix, irmão. Não, mas já entendi. Eu já fiz mesmo, tá? Não sei se ela já viu, né? Mas daqui a pouco a pastora vai orar pelas mulheres aí. Eu tenho a missão de pregar o Evangelho. Aliás, eu estou recebendo aqui um amigo, né, de alguns anos. O Sebastião, né, ele é pastor. E a gente cresceu juntos praticamente, né, o Marcelo e o Anderson, é isso? Ali no mesmo bairro. E hoje ele está aqui com a esposa, eles são pastores, nos visitando. E eu gostaria que vocês dessem um aplauso pela vida deles. Sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos. Irmãos, eu tenho a missão hoje de pregar a palavra, daqui a pouco a gente vai cear. E eu quero conversar com vocês hoje sobre esse tema, que me deu um pouquinho de trabalho. É uma mensagem densa. Eu separei muitos versículos, porque eu preciso trazer um entendimento mais contextualizado na Bíblia, porque tem muita gente falando tanta coisa, mas infelizmente a internet virou uma terra sem lei, cada um fala o que quer, e às vezes uma instrução ou uma palavra, ela causa mais aprisionamento do que libertação, irmão. Então eu quero que você caminhe comigo, se você quiser anotar. O meu tema é: quando essas coisas acontecerão. Esse tema aí a gente divulgou nas redes sociais. E eu quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 1. A gente separou para você os versículos. Eles também vão entrar aí no telão. Aí. Vamos lá? Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou. Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, num outro momento, agora ele está fora do templo, no Monte das Oliveiras, olhando para o templo. Ele diz assim, dirigindo-se a ele em particular, disseram: diz-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Ou numa outra versão, quando essas coisas acontecerão? Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? E Jesus respondeu: tenham cuidado de que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Será o quê? O princípio das dores. Olhe para mim, esses dias uma notícia me chamou a atenção a respeito do relógio do Apocalipse. Quem ouviu falar? Ou o relógio do fim do mundo. Esse relógio, ele chegou aos 85 segundos para meia-noite. É o ponto mais crítico desde a criação, que deve ter seus 80 anos. O que é esse relógio? É uma metáfora para medir o nível de ameaças e aniquilação da humanidade. Então, quanto mais próximo da meia-noite, maior seria o nível de uma catástrofe global. Então, o que os cientistas dizem? Que o mundo tem enfrentado uma combinação muito perigosa de ameaças. Por exemplo, ameaças nucleares, guerras. Só para você ter uma ideia, nós estamos vivenciando, nós estamos acompanhando duas guerras sendo transmitidas ao vivo pela internet. Ninguém nunca pensou isso, irmão.
que daria para assistir uma guerra pela internet, ao vivo, pela TV também, né? As TVs estão mostrando tudo ao mesmo tempo. Ele fala também das mudanças climáticas, o fator econômico colapsando. E um outro dado que eles também observam é o avanço da IA, a inteligência artificial. Eles falam que ela está num nível muito acelerado, e muitos cientistas dizem que ela pode chegar a um nível incontrolável. A internet é chamada de o Deus digital. E o nome já diz, é artificial. Não tem vida, não tem sentimento. Então tome muito cuidado, porque ninguém consegue substituir o papel do Espírito Santo na nossa vida. E a Bíblia deixou um ensinamento, Jesus falou que o Espírito Santo nos ensinaria. Então tome muito cuidado. Eu acredito que quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo instala um novo software que dá um reset em tudo aquilo que é a nossa vida pregressa, tudo aquilo que é o nosso passado, uma vida fora da presença de Deus, ainda debaixo da influência adâmica, de todo aquele desarranjo que aconteceu no Éden. E o Espírito Santo, então, ele vai nos ensinando a obedecer a Deus, a obedecer a palavra, a trazer entendimento, né? Esses códigos que vão sendo desvendados a partir de uma experiência com Deus e com o Espírito Santo. E a partir daí, você recebe os planos de Deus para a sua vida, e você começa a perceber que os seus planos são infinitamente menores do que o que Deus tem para a tua vida. Se é verdade, diga amém. Amém. E a partir daí a glória de Deus nos é revelada. E nesse momento que a glória de Deus é revelada, você passa a andar na presença de Deus, você passa a ter experiências com Deus. Porque eu acredito que quando a glória de Deus se revela, Deus assume o controle de tudo. É importante a gente entender, Deus tem um nível de medida para você nessa noite. E é você que vai determinar o nível que você vai andar. É importante você entender isso, que o Espírito Santo, quando vem, ele traz novidade de vida, ele te tira. E é interessante porque quando a glória de Deus se revela, a gente entra num êxtase de alegria, mas em alguns casos, a glória de Deus traz um desconforto. Quando nos dias de Neemias, Deus visita o seu povo, Neemias é visitado pela presença de Deus, ele recebe um desconforto, uma angústia, que vai gerar projetos para libertar uma nação. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas Deus manda eu te dizer isso, que essa angústia, esse desconforto, como assim, pastor? Eu estou sentindo a presença de Deus, mas ao mesmo tempo um desconforto. É porque Deus está te chamando para mais perto. Deus deseja se revelar de uma forma mais intensa a você. E é isso que vai acontecer nos próximos minutos. A gente tem aqui mais 1 hora, praticamente culto. Então eu quero dizer para você, seja intenso na presença de Deus. Absorva tudo que Deus tem para derramar sobre a tua vida e deseje sair daqui empoderado, deseje sair daqui melhor do que você entrou. Tem um crente aqui para dizer amém. Porque quando a glória de Deus se revela, a presença de Deus se manifesta, aí não adianta currículo, não tem título, porque a única influência que prevalece é a nossa filiação de filhos. Filhos de Deus, é isso que importa agora. Quem você é, irmão? Filho de Deus, é isso que importa. Então quando nós acessamos essa glória, não é só para eu ser impactado, porque você passa a viver um novo nível de relacionamento com Deus, e esse relacionamento é pessoal. Só que quando você acessa essa glória, esse nível sai da vertical e entra na horizontal. O que significa isso, pastor? Não só você é abençoado, mas você abençoa pessoas. Não só a sua vida é impactada, mas você começa a impactar pessoas. Entendeu? É um nível maior. Então eu acredito que nesses dias, Deus tem se revelado de uma maneira muito clara. Quando nós olhamos para esse texto, eu acredito que Israel é o relógio de Deus. Muita gente prega sobre isso, tem muita coisa, eu não quero esgotar o assunto,
também não sou aqui, eu não quero dar uma palavra final, mas um pouco de entendimento. Por que o Senhor entende assim? Porque os principais acontecimentos que envolvem a humanidade está direcionado a Israel. Eu explico para você, por exemplo, o acordo de paz envolve Israel. A reconstrução do terceiro templo envolve Israel. O anticristo que vai governar, ele envolve Israel. As duas testemunhas que vão ressuscitar, acontece ali dentro de Jerusalém. Os 144 mil que vão se levantar de judeus que não se contaminaram com mulheres para pregar o evangelho às nações da terra, envolve o povo de Israel. E a batalha do Armagedon, a grande batalha final, acontece ali em Israel. Então o que a gente precisa entender? O contexto do que está acontecendo em Mateus 24. Jesus tinha acabado de declarar que o templo seria destruído. Então, coloca a foto aí, acho que eu separei a foto 1 e a foto 2. Entrou aí? Aliás, apareceu a foto aqui do relógio? Apareceu? Que bom. Aí, esse é mais ou menos o templo na época. É esse aí que Jesus está falando. Esse templo já havia sido reformado por Herodes. O templo foi construído por Salomão, depois destruído por Nabucodonosor, reconstruído, e quando chega nos dias de Herodes, ele reforma, aumenta o tamanho do templo, fica grandioso, quase 20 vezes maior, e é desse templo que Jesus está falando. Então Jesus agora, ele está no Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz que em particular, está aí no texto, e em particular, ele pergunta, os discípulos chegam a ele para perguntar quando essas coisas vão acontecer. É interessante que tem coisas que Deus só vai revelar para quem é íntimo, para quem é discípulo, irmão. Entenda isso, porque tem 3 níveis, tem os seguidores, tem aqueles também que são discípulos, mas tem uma classe de íntimos. E a Bíblia, quando fala de íntimo, está falando de 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que tinha muita intimidade, muitas coisas, Jesus confessava os 3, e até os outros 9 ficavam de fora. Por quê? Porque tem coisas que Deus só revela para quem é íntimo, irmão. Então busque intimidade. Então, ele está falando aqui de algo que era praticamente impossível na cabeça de um judeu daquela época. Então os discípulos, o que eles entendiam? Que era impossível isso acontecer. Porque para um judeu do primeiro século, o que ele entendia? Que aquele era o templo de Salomão, ou o templo erguido ali no Monte Moriá, representava a presença de Deus, representava a glória de Deus ali habitada. Então ninguém ia mexer com um negócio desse. A segunda coisa era o sistema religioso de Israel. O que significava isso? Os sacrifícios diários seriam impedidos. E como que Deus ia perdoar pecado se não tinha mais lugar para adorar? E era a base de toda a identidade nacional daquele povo. Então, quando Jesus anuncia a destruição, os discípulos entenderam que isso só pode acontecer com um grande evento escatológico. Por exemplo, você vai ver que eles vão fazer 3 perguntas. Quando essas coisas acontecerão, a destruição do templo? Quando será a tua vinda, o teu governo e o fim da era? Quer dizer, quando esse mal, o mal que assola a humanidade, vai ser dissipado. Então, para a gente entender o que significava na mentalidade de um judeu da época, a tua vinda, que é a pergunta, quando se dará a tua vinda? Você sabe que a palavra aqui no grego para a vinda é parousia, que representa presença, é a chegada oficial de um rei, é a manifestação de uma autoridade, é a visita real que muda a ordem política. Então, para os discípulos, essa vinda não significava apenas voltar do céu, mas eles estavam pensando na manifestação messiânica plena de Jesus, ou seja, o momento em que o Messias se revelaria, governaria Israel, acabaria com a tirania de Roma e a partir dali estabelecia o reinado do Messias. É nesse contexto que Jesus está. A segunda pergunta é, e o fim da era? Porque para eles a era tinha a ver com a era atual. O que era isso? Marcado por injustiças, dominação das nações e o sofrimento de Israel. E o segundo entendimento deles era caracterizado pela justiça, pela paz, pela restauração
do governo de Israel. Então, quando os discípulos perguntam o fim da era, eles não estavam falando da destruição do planeta. Eles estavam perguntando, quando terminará essa afronta? Quando terminará o domínio do mal e começará o governo do Messias? Aí Jesus responde, haverá um processo. O que Jesus responde? Haverá um processo. Alguns sinais acontecerão. Então, ele está dizendo, muitos sinais vão acontecer antes da minha vinda. Então, quando eles dizem a tua vinda, o que a Bíblia mostra? Que os discípulos já reconheciam Jesus como o Messias. Ele diz, quando vai ser a tua vinda? Então, eles já haviam recebido a revelação. E Jesus estava ensinando algo dentro de um pensamento muito religioso e ortodoxo da época, estava mostrando que o centro da presença de Deus não seria mais um lugar, porque todos agora teriam acesso, porque o templo físico seria substituído por uma nova realidade espiritual. Então a presença de Deus agora não estaria limitada a um lugar, somente Jerusalém, mas todas as nações da terra reconheceriam que Jesus é o Messias e que Ele é o Senhor. E esse, para mim, é um dos sinais da volta de Cristo, que o Evangelho do Reino seria pregado a todas as nações da terra. Para quem não sabe, está acontecendo um avivamento no Iraque, irmão, no Irã, aliás, no Irã, que está sendo bombardeado, está acontecendo um avivamento muito grande dentro do Irã. Isso não é divulgado porque não pode. Então todo esse regime que está caindo por terra, foi um regime muito opressor, onde só uma religião era permitido, e quem não se encaixasse nessa doutrina e nessa ideologia era exterminado. Então, dentro do Irã tem muitos cristãos, chamados de cristãos não declarados, que adoram a Jesus e que têm clamado por uma restauração. Eu acredito que as nações da terra serão sacudidas, um grande avivamento está chegando. Quem assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, sabe que aquele filme evangelizou muita gente, centenas e milhões de almas foram alcançadas para Jesus. Vem agora em março a ressurreição, irmão. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, e na hora que Ele quer, e faz do jeito que Ele quer, irmão. Alguém diz assim, eu não vou pregar o Evangelho, porque a Bíblia diz que enquanto o Evangelho não for pregado a todas as nações da terra, Jesus não pode vir. Então, eu vou dar um tempo de pregar o Evangelho, porque aí eu vou atrasar a volta de Jesus. Eu conto ou vocês contam, irmão? Porque não tem isso, irmão. O Evangelho está sendo pregado. Eu acredito, como diz a Bíblia, o Evangelho será pregado em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e nos confins da terra, e eu não quero ficar de fora desse avivamento. Quem está comigo, diga glória a Deus, diga assim, eu não quero ficar de fora desse avivamento, Jesus. Deus pode te usar, irmão, Deus pode te usar mesmo, então se prepara, porque a igreja tem muito trabalho pela frente. Eu quero mostrar uma foto para vocês do Monte das Oliveiras. Eu estive lá, esse aí, essa visão é do Monte das Oliveiras. Se você for, quando você for a Israel, e justamente lá no Monte das Oliveiras você vai ter essa visão. Lá atrás é o Domo da Rocha, ali é uma mesquita árabe, que foi construída mais ou menos entre 500 e 600 depois de Cristo. Então, quando o povo judeu retorna para Jerusalém, e ele tem agora o domínio da terra, em 1948, quando eles recebem da ONU o direito de ter uma pátria e trazer o seu povo que estava espalhado pelo mundo, quando eles chegaram lá, essa mesquita já estava construída. Então, para um árabe do Islã, esse é o terceiro lugar mais sagrado para eles. O primeiro é Meca, o segundo é Medina e o terceiro é Jerusalém, porque eles acreditam que foi desse lugar que Maomé recebeu as revelações do Alcorão, e dali ele partiu para encontrar com Jesus. É o que eles acreditam. Inclusive ele sai de Meca num cavalo voando até Jerusalém. Faz sentido, irmão? Hã? Faz sentido. Cavalo voa, irmão? Mas eles acreditam nisso. E contaram isso para eles. E eles acreditam nisso piamente.
Outro detalhe aqui, se você olhar a base lá do muro, lá em cima, a gente tem ali a porta dourada, nesse canto aqui mais à direita. Está dando para ver aí? Essa é a porta dourada, eu já falo dela. E na base aqui do muro, eles construíram um cemitério. E eu vou chegar lá. Então, é possível, dali, desse lugar, é possível ver diretamente o templo. Então essa cena para os discípulos é simbólica, porque Jesus olha para o templo e anuncia a destruição e fala da sua manifestação futura. Só que existem algumas profecias que vai nos ajudar a entender esse momento. Olha Zacarias do capítulo 14, 4. Pode colocar para mim. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém, para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio do leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Por causa dessa profecia, o que eles acreditam? Que o Messias vai aparecer ali, e a ressurreição começaria ali, que o juízo de Deus seria manifestado ali. Então, por isso, é interessante que muitos judeus acreditam que os seus entes queridos vão ressuscitar. Porque se Jesus vai passar por aquele lugar, tudo que é morto vai ressuscitar. Esse é a primeira explicação. A segunda é que alguns árabes acreditam que Jesus, por ser o Messias e de linhagem de sacerdote, não pode tocar em morto. Então é uma forma de impedir que Jesus entre naquele lugar. A porta dourada, eu vou chegar nela. Vamos lá, põe a foto 4 aí para mim. Tá aí? Aí, essa porta dourada. Agora vai para 5. Aí, essa é uma visão panorâmica da esplanada do templo. Esplanada do templo. Esse também é chamado de Monte Moriá. Então, quando Abraão vai até Israel sacrificar o seu filho, foi nesse monte que ele subiu, Monte Moriá. Então, as profecias se encaixam perfeitamente. Então, é interessante porque é como se Israel, ele estivesse dormindo com o inimigo dentro da própria sala dele, porque não pode mexer nisso aí. Se mexer nisso aí, irmão, é uma terceira guerra mundial. O mundo árabe vai se levantar. Eu estive lá em 2014 e 2019, nós entramos ali, na esplanada do templo. Ali ficava o templo de Salomão. Sabe que para um judeu entrar nesse lugar, ele tem que entrar escoltado. Porque senão ele pode apanhar e vai ser apedrejado. Ele está sob jurisdição da Jordânia. Então, para você entrar lá, você tem que passar em detector de metal. É uma série de... Não pode levar Bíblia, não pode orar lá dentro. Assim, é um negócio complexo. Entendeu? É complexo. Porque, para você entender como que esse negócio aí é difícil. Então, eu falei da porta dourada. Põe a foto... Essa é a 5, essa? Ok. Põe aquela que a gente vê... Acho que é a 3. Que a gente vê... Aí. Essa aí. Essa porta dourada, o que significa? Olha Ezequiel 14, 44. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste, que está fechado. Está fechado. Essa porta dourada, ela também era chamada de porta do leste, né? O portão exterior do santuário. Olha o versículo 2, o Senhor me disse, esse portão permanecerá fechado, não deverá ser aberto, ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele, por isso permanecerá fechado. É interessante porque a muralha tinha 12 portas, que foram mexidas e depois reformadas. Só que essa porta aí, ela não foi mexida, ela foi concretada, mas ela está na mesma posição original desde a construção do muro. Ela não foi mexida, ela está no mesmo lugar. Está dando para entender, irmãos? Quer que eu volte lá do início ou não precisa? Está dando para entender? Então eu vou ler para você entender. Um sultão otomano, o Magnífico, selou a porta mais ou menos em 1540 e 1541, para impedir a entrada do Messias judeu. Então, você vê que ele está posicionado no mesmo lugar. Esse é o detalhe, né? O portão oriental de Jerusalém, ou a porta dourada.
que é a porta de misericórdia. Então, atualmente, é o portão mais antigo da Cidade Velha, tendo sido construído ali no século V, no século VII, é o portão que dá acesso mais direto ao Monte do Templo. Então, a porta principal de entrada é essa porta, a porta dourada, que o texto diz que Jesus, quando pisar no monte, lá no Monte das Oliveiras, todas as nações se voltarão contra Israel. E naquele momento o próprio Jesus vai intervir. Ele pisando no Monte das Oliveiras, ele vai entrar no templo. Então, o que a Bíblia diz? Que os sinais acontecerão. Fique atento aos sinais em relação à minha volta. Mateus 24:35 diz que o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não passarão. Olha o versículo 37 de Ezequiel, uma das profecias que para mim é uma das mais poderosas e que a gente está vivendo e podendo testemunhar. Profetizei como ele havia me ordenado, o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram de pé e formaram um grande exército, um enorme exército. Essa profecia, ela está direcionada à casa de Israel. Porque nesse período o profeta Ezequiel viu a destruição de Israel acontecendo, do povo judeu. O holocausto matou 6 milhões de judeus, 6 milhões. Hoje, eu posso dizer para você com toda sinceridade, com toda a verdade, Israel é a nação mais poderosa do planeta. Em tecnologia, em armamento, eles estão à frente de muita gente. Você sabe que até hoje, o número de habitantes que havia em Israel antes do holocausto ainda não chegou, já está próximo disso. Mas um grande exército se levantou. Essa profecia aqui de Ezequiel envolve a nação de Israel, porque um grande exército se levantou. Vocês estão vendo o que está acontecendo nessa guerra, irmão. É um poder violento, fora as suas estratégias. Eu não sei se vocês lembram de alguns meses atrás, Israel instalou uma tecnologia dentro dos pages daqueles terroristas. Quem ouviu falar disso? Eles montaram uma empresa e venderam para eles, e depois estourou aquilo, irmão. Ficou um monte de gente surdo, um monte de gente cego. Foi um estrago no terreno do inimigo, literalmente. Então, irmão, eu digo uma coisa para você, eu creio naquela profecia: abençoarei quem te abençoar, e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Irmão, ore pelo Brasil, porque eu não sei o que está acontecendo com o nosso governo, mas parece que enlouqueceu. Ele está deixando de fazer aliança com gente dentro de uma democracia, para ficar fazendo notinha para terrorista, para país muçulmano, para país terrorista, para gente que apoia a destruição de Israel. Isso é loucura, irmão. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde, que a mão de Deus não venha sobre a nossa nação. Eu acredito que as mudanças vão chegar, que as mudanças estão chegando. Nós vamos sair desse governo de vergonha e vamos estabelecer um governo justo nessa terra. O Brasil é uma nação abençoada, o Brasil é uma nação próspera, o Brasil é uma nação cristã. Não tem necessidade da gente estar passando por isso. E eu acredito que a tua oração, a nossa oração como igreja, tem um efeito poderoso no mundo espiritual. Ninguém resiste à oração da igreja. E eu creio que vem ventos novos soprando na direção do Brasil. O que adianta ser uma terra boa, um clima maravilhoso, a gente tem água potável, a gente tem terra para produzir, mas está na mão de gente errada? Mas vai haver uma virada aí, irmão. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer uma coisa maravilhosa por essa nação. Há promessas de Deus sobre o Brasil, e nós vamos trabalhar para isso. Existem sinais da volta de Cristo. Um dos sinais é esse que eu acabei de falar. Há um outro sinal, que diz que Jesus falou: quando vocês virem a figueira florescer. A figueira é símbolo de Israel. A maioria dos estudiosos desse assunto, eles fecham que a figueira representa Israel. E quando que a figueira floresceu? 1948, quando o Estado de Israel nasceu. A partir daquele momento, a figueira floresceu. E a Bíblia diz que não passará a geração sem que o Messias venha.
Então deixa eu te dizer uma coisa, irmão, fica atento, fica com a malinha pronta, espiritualmente falando, deixa a mala pronta, porque a qualquer momento, Jesus pode vir. Eu acredito também em outros sinais, pelo menos mais 3 eu quero falar hoje, eu acho que dá tempo. Consegue me aguentar mais 10 minutos, irmão? Mais meia hora? Mais 1 hora? Vocês estão afiados mesmo, irmão. Então vamos lá. Um super sinal para mim é a multiplicação da ciência. Esse é um grande sinal, Jesus falou, e também Daniel falou. Daniel falou o seguinte, no capítulo 12, versículo 4. Quanto a você, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim, muitos correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará, ou o aumento da ciência. E Mateus 24, 12, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Eu quero fazer esse contraponto, porque o que a gente está vendo hoje da ciência avançar, a gente não viu isso em 100 anos. Se você pegar 100 anos passado e colocar dentro de 20, a gente está muito na frente, irmão. A gente vai ver muitas curas sendo anunciadas, de doenças que hoje a ciência não dá resultado, não tem cura. Mas eu acredito que a inteligência artificial vai fazer uma revolução na sociedade. Um dos exemplos é esse. A gente está vendo hoje o quanto que os mecanismos estão trabalhando para isso. Só que tem um detalhe. Eu falei no início que a inteligência artificial, ela pode ser usada para o bem, mas ela também pode ser usada para o mal. E o que a gente está vendo é uma geração que está sendo ideologizada. Pastor, tem como fugir disso? Não tem. Mas eu tenho profetizado, irmão. A IA não vai ser instrumento do diabo na mão de ninguém. Nós vamos usar a IA para pregar o evangelho, irmão. Nós vamos usar tudo que é ferramenta, abrir uma tecnologia nova, vamos entrar lá e nós vamos invadir o espaço e pregar a palavra de Deus, porque enquanto a igreja estiver na terra, o diabo vai ter que respeitar a igreja. Quem é a igreja de Jesus aí? Um outro sinal, o aumento da iniquidade. É um outro sinal. O que é iniquidade? Pecado. O pecado no seu máximo. Eu vou falar sobre isso. O segundo sinal, que eu chamo de um super sinal, é um acordo de paz que envolve a construção do terceiro templo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde o seu primeiro mandato em 2020, ele anunciou os acordos de Abraão, quem já ouviu falar? Que envolve o mundo árabe e Israel. Então, muitos países da Arábia Saudita, Bahrein, eles iam assinar o acordo antes daquele evento que aconteceu lá no 7 de outubro. Lembra do 7 de outubro? Quando os terroristas invadiram Israel. Naquela semana o acordo seria assinado por esses países e seria algo inédito. E agora, esses acordos estão em pleno andamento. E provavelmente depois da guerra. O que significa isso? Estabelecer relações diplomáticas entre os países árabes e Israel. Eu falo da construção do terceiro templo. Coloca aquela foto 6 aí para o pessoal ver. O pessoal de casa aí está acompanhando aí. Essa foto aí. Vocês observaram uma coisa? Você consegue apagar essa luz aqui do altar para a gente ver melhor? Pastor, a Bíblia fala da reconstrução do terceiro templo? Essa palavra, nitidamente não. Mas a gente vai interpretar. O que você está vendo ali? Lá atrás, a mesquita dos árabes. E na frente, o templo dos judeus. Pastor, isso é possível? Há uma especulação que sim. E tudo caminha para isso aqui. Por que eu acredito na reconstrução do terceiro templo? 1 Tessalonicenses 2:1. Irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não deixem abalar e nem alarmar tão facilmente, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, supostamente enviada por nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou. Ninguém vos engane, de modo algum,
porque aquele dia não acontecerá sem que venha primeiro o quê? Apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade ou filho da perdição, o anticristo. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, chegando até a sentar no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Do que a Bíblia está falando? Que esse homem, que vai enganar as nações da terra, faz um acordo com a nação de Israel, e a Bíblia diz que ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Um outro detalhe do templo está em Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, está dizendo que esse homem, ele vai buscar adoração para si, ele vai exigir adoração para ele. É aí que o povo judeu vai entender que aquele não é o Messias esperado, porque você sabe muito bem que a maioria dos judeus não reconheceram o ministério de Jesus. Para muitos dizem que o ministério de Jesus, ele é só um profeta. E muitos até dizem que ele não é nada, não significa nada para eles, para a religião deles. Vamos ver o que falou o profeta Daniel 12:11. E depois do tempo em que o sacrifício for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado é o que espera até 1335 dias. O anticristo vai fazer um acordo de paz, que envolve a nação de Israel de 7 anos. O que Daniel está dizendo que é com 3 anos e meio ele quebra o acordo. Então nos primeiros 3 anos e meio, tudo ok. E depois, aí começa a perseguição. Olha lá 27, Daniel 9, 27. Ele fará com muitos uma forte aliança, que durará uma semana. Uma semana entende-se como 7 anos. 7 dias, 7 anos. E no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício, à oferta. Ele quebra o acordo. Em uma ala do templo será colocado a abominação desoladora, até que se chegue sobre ele o fim que ele está decretado. Nesse momento, o que acontece com a igreja, pastor? Apocalipse 12:6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustente durante 1260 dias a grande tribulação. A grande tribulação dura 7 anos. 3 anos e meio de paz na terra, como se nunca viu. E quando que o anticristo vai se manifestar? Dentro de um caos. Dentro de um caos. O mundo vai estar como um caos. Guerra, a economia colapsando, a gente já está vendo isso acontecer. Assim, irmão, fome, peste, praga. É nesse cenário que ele se manifesta, oferecendo o quê? Solução. Aí Apocalipse diz que essa mulher corre para o deserto, a mulher que representa a igreja, que vai ser perseguida nessa época. Não vai se poder pregar o evangelho. Para aqueles que são pós-tribulacionista, né? Ou pré-tribulacionista, ou tribulacionista, eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu acredito que nós não vamos estar aqui durante a grande tribulação. Tem gente que defende que é no meio da grande tribulação, e tem gente que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Pastor, quem está certo, irmão? Não tem como a gente dizer quem está certo, porque todo mundo tem muito argumento e muito detalhe bíblico, mas eu acredito que a igreja não vai estar aqui, porque, irmão, a Bíblia diz que Jesus vai vir resgatar a noiva. Sim, nós somos a noiva de Cristo. Como é que a noiva vai chegar de uma guerra lá, toda rasgada, toda furada de bala, vestido tudo? Não faz sentido, né? Então eu acredito que a noiva está sendo preparada, adornada, para chegar no céu triunfante, né? E reinando em nome de Jesus. Agora, cada um tem as suas teses. Aí Apocalipse diz assim, olha, um dos anciãos tomou a palavra e perguntou quem são e de onde vieram esses que estão de vestidos brancos? Respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram-se no sangue do Cordeiro. Então vai haver salvação durante a grande tribulação. Só que a igreja não está mais aqui. Então vai ser um tempo muito difícil, porque haverá perseguição ferrenha
Tem um filme muito antigo, Deixados para Trás. Quem já viu Deixados para Trás? Depois você assiste lá. É bem interessante aquele filme. Fala de um período pós-arrebatamento em que as pessoas estão lutando para sobreviver. Eu sei de uma coisa, irmão. Eu não vou estar aqui, não. Entendeu, irmão? E já vou avisar, a chave da igreja eu vou deixar bem lá no meu correio. Tá bom para quem vai ficar. Aí você resolve aí quem vai ser o pastor, quem vai ser os obreiros, já porque eu, minha família, irmão, você vai também, né, pastora? Então, irmão, não sei quem é que vai ficar, mas quem ficar, prega o evangelho aí, irmão. Porque tem muita gente que está rindo, está brincando, né? O povo lá fora, cadê os crentes? Sabe que vai chegar uma hora, irmão, que quando a ficha cair, pode ser tarde demais. E Jesus fala de um outro sinal que eu quero entrar agora. Ninguém vos engane. Esse para mim é o primeiro sinal. Ninguém vos engane. Vamos dizer junto, ninguém vos engane. Esse é o primeiro sinal. Guerras, sempre existiu guerras. Rumores de guerra sempre existiu. Agora o engano, a gente está vendo e assistindo, ao vivo e a cores, de uma maneira, irmão, assim, aterrorizante. Ele está dizendo, olha, Mateus 24, 4, Jesus respondeu, tenham cuidado que ninguém vos engane. Quer dizer, veja, preste atenção, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha o versículo 24 agora. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, quem? Os escolhidos, os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Olhe para mim, o diabo está de olho em você, está de olho na sua casa, está de olho na sua família, está de olho na sua geração, porque o engano não é para as pessoas que estão lá fora, o engano é para quem conhece a verdade. Então ele está dizendo, tomem cuidado, fiquem em alerta, porque o inimigo não está para brincadeira. A palavra engano aqui é desvio moral. Estão caídos moralmente. É como alguém que perdeu o rumo, está fora do caminho. A ideia aqui é como um animal que se perdeu e não consegue achar o caminho de volta para casa. E não é à toa que nós somos comparados a ovelhas, que é um animal dócil, é fácil de enganar uma ovelha. Por isso a figura do pastor que representa a proteção. Irmãos, o que eu estou falando para você? De homens que um dia pregaram o evangelho com clareza e com pureza, com simplicidade, e que hoje, desculpa o termo, dá nojo de ouvir, você não consegue mais ouvir. Ele está falando de mestres, de homens que tinham conhecimento, que arrebatava pessoas, que convertia muita gente, e que hoje está aí pregando um evangelho, que está afastando as pessoas do evangelho. Virou um escarnecedor do Salmo 1. São pessoas que não têm mais compromisso com a palavra. São pessoas que hoje, infelizmente, estão dando um testemunho, um mau testemunho, trazendo confusão a respeito da Bíblia, relativização da verdade. É o que a gente está vendo acontecer. Então, fique muito alerta, muito atento, porque nem tudo que reluz é ouro. Porque às vezes é uma mensagem bonita, mas para um leigo inocente, irmão, isso traz uma confusão. Isso mais aprisiona do que liberta. E Timóteo diz assim, Paulo a Timóteo no capítulo 3, 2 a 5. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, irmão. É mais fácil você ganhar um ímpio para Cristo do que você converter novamente um desviado. E está na Bíblia isso, sabia? Ele está dizendo que são caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, embora tenha aparência de piedade, negam o seu poder. Afasta-se destes também. O que a Bíblia está mandando? Afasta-se desses também. O que a Bíblia está mandando? Tem que ficar ouvindo.
Porque se você abrir a internet hoje, tem assunto para tudo. Tipo assim, eu quero uma teologia que eu não preciso dizimar. Tem lá, irmão. Tem, você vai encontrar. Eu quero uma teologia que eu não preciso batizar para me ser salvo. Tem lá, tem gente falando isso. Eu não preciso orar, eu não preciso jejuar. Então, irmão, tome muito cuidado, porque a Bíblia está dizendo, afaste-se destes também. O que significa isso? Não dê ouvido. Porque se você der ouvido, irmão, você vai cair. E a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Fugir da aparência do mal, não é fugir do mal não, é só da aparência. Tudo aquilo que pode roubar de você a presença de Deus, que pode comprometer a tua salvação, fui, para mim não serve, para mim não presta. Você pode dizer amém por isso? Olha aí no versículo 4:1 de 1 Timóteo. Apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, irmão. Ele usa um termo bem pesado e bem forte, que é para chamar atenção. Doutrinas de demônios, são enganadores, e tem um monte de gente lá, irmão, glória a Deus e aleluia. Você sabe o que é apostasia, engano? Apostasia é que se opõe, é uma pessoa que vai se desviando aos poucos, ela vai se revoltando. O exemplo aqui é como divórcio, que quebrou a aliança com Deus. E a apostasia, como sinal dos últimos dias, será marcado pelo falso ensino. Tome muito cuidado, irmão, porque em todo tempo tem gente se afastando, tem gente desviando, mas aqui ele deixa claro, é através do ensino de homens que foram mestres um dia, que ensinavam com pureza, com grandeza, mas que agora estão corrompidos. A apostasia, ela bloqueia a mente, e a pessoa não consegue mais enxergar a verdade. Então eles querem nutrir um falso conceito de Deus. Quem nunca ouviu alguém falar, é só o amor, pastor? Pastor, vamos pregar o amor, pastor. Vamos pregar Jesus, irmão, porque o amor não salva não, quem salva é Jesus. Amar é um mandamento, eu tenho que amar o meu próximo mesmo. Isso é um mandamento, mas amor não salva. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A nossa garantia está na cruz de Cristo, não é em vãs filosofias, não é naquele evangelho com uma roupagem onde exalta a alma humana, é aquela coisa de autoajuda. Até as pregações hoje é para que o homem no centro. Nós precisamos voltar e trazer Cristo para o centro, irmão. Ele é o Senhor de tudo. Então ele fala dessa ideia de um espírito de controle que se apossa da consciência, do falso ensino que traz encantamento. Então tome muito cuidado. Olha Daniel 12:2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Ele está dizendo que um evento vai acontecer. Esse período de apostasia, a Bíblia diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão esfriar, mas aquele que perseverar até a morte, até que perseverar até o fim, será salvo. O que ele está dizendo? Que de um grupo, alguns vão esfriar, mas não são todos, irmão, porque a chama aqui não vai apagar não, irmão. Tem chama aí, irmão? Tem fogo de Deus aí na tua vida? É essa chama que vai te sustentar, é o teu relacionamento diário com a presença de Deus. Sai da internet, sai dessas filosofias, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dá a mão ao teu esposo, à tua esposa, vai buscar a face do Senhor, vai se encher da glória de Deus. É isso, irmão, que mantém uma vida cheia da presença de Deus. Cuidado, porque a Bíblia está se cumprindo. E a Bíblia diz, esses dias nós vimos a lua de sangue. Quem viu a lua de sangue? Viu o noticiário? Lua de sangue. Está se cumprindo a Bíblia, porque a Bíblia diz que os sinais acontecerão no céu. Sinais vão acontecer no céu. O sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho. Está tudo na Bíblia.
E naquele dia, no grande dia, irmão, não tem esse negócio de que, não é porque eu dei um tempo da igreja, porque eu me aborreci. Eu não quis mais fazer a obra de Deus, porque eu fiquei chateado. Não é porque eu não tinha tempo. Não é porque eu não concordava com isso ou com aquilo. Diante de Deus não tem isso, irmão. Diante de Deus você fez o que eu te mandei. Porque Deus tem te capacitado. Ele derramou sobre você o Espírito Santo. Há uma unção poderosa sobre você. Deus te deu dons espirituais. Para quê? Para que você possa servir ao reino de Deus da terra e fazer a obra que Jesus te chamou para fazer. Então pare de brigar contra a vontade de Deus. Aceite a vontade de Deus. Diga para quem está do seu lado: aceita a vontade de Deus. Aceita que dói menos, irmão. Não tem um negócio assim, irmão? Aceita que dói menos. Crente turista. Tem só vir na igreja para tomar ceia, irmão. Depois só no mês que vem agora. Só vem domingo para a igreja. Irmão, com todo respeito. Todo respeito. Como que alguém consegue ficar, irmão, sem isso aqui? Isso aqui não é gerado artificialmente. A comunhão entre os irmãos. Tem muita gente que acostumou, sabe com o quê? Um artificial. A pandemia, culto em casa, lá, irmão, culto em casa. Acaba com esse negócio, irmão. Vem para a presença de Deus. Vem se encher da presença de Deus. Vem renovar tuas forças. Vem encher a tua fé de convicção. Não entra nessa não, o evangelho artificial. Um domingo ou outro eu vou lá na igreja, pastor me vê. Não, irmão. Esses 33 anos de crente, aliás, a minha mãe está aqui, é a mulher que me ganhou para Jesus. Não foi pastor que me ganhou para Jesus. Quem me ganhou para Jesus foi a minha mãe e o meu pai. Eles me ganharam para Jesus, me ensinando o evangelho. A senhora tem quanto tempo de crente, irmão? Minha mãe tem 50 anos de evangelho. Eu nunca vi essa mulher falar em desistir. Eu nunca vi essa mulher falar: eu vou parar. Eu nunca vi essa mulher em 50 anos dizer: eu vou dar um tempo de igreja. Eu nunca vi essa mulher: eu estou chateado com Jesus, eu estou decepcionado. O tempo todo essa mulher está buscando a Deus, está pregando o evangelho, está profetizando na vida das pessoas. E essa unção eu carrego, irmão. Eu carrego essa unção sobre a minha vida. Eu sou filho de Januário, filho de Senadi, Francisco Januário. Irmão, é pé na porta do inferno, não tem esse negócio não. Eu vejo muitos crentes, irmão, desanimado. Você não está indo, estou desanimado. Desanimado? Eu não conheço essa palavra. É porque o senhor é pastor, a gente pode trocar de lugar. Você quer trocar comigo um dia? Você fica no meu, porque você sabe uma coisa, onde tem concentração de poder, tem concentração de demônio, tá, irmão? Então o demônio que vem para cima dos pastores é diferente do demônio que vai lá para o irmão. Porque aqui, entendeu, irmão? A classe é outra. Não, ali não pode mandar o Zé Pilintra, o Exu Caveira, não, naquela ali não. Tem que mandar principado, potestade, é nesse nível que a gente luta. Mas eu não tenho medo, porque os anjos do Senhor estão acampados ao redor. É o Senhor que me fortalece, é o Senhor que me capacita. Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com gente que anda desanimado por nada, por qualquer coisa. Sabe por que vem o desânimo? Porque você não está se alimentando da coisa certa. Daqui a pouco a gente vai cear, a mesa está colocada. Sabe o que é o problema de muita gente? Quando chega na igreja: eu não estou com fome, porque o culto está chato, a palavra está chata. Sabe por quê? Você já chega já aqui cheio, se alimentou lá fora de tanta coisa, a tua mente está embaralhada. Mas eu estou aqui nessa noite, meu irmão, como profeta de Deus, para libertar a tua mente e para você sair desse lugar empoderado, cheio do poder e da presença de Deus. Fica de pé comigo, irmão. Daniel diz o seguinte, o profeta Daniel 12:2: multidões do que dorme no pó da terra acordarão. Ele está dizendo da ressurreição dos mortos. Uns acordarão para a vida eterna, porém outros para a vergonha e repugnância eterna. O profeta Daniel está dizendo. A Bíblia diz que até o mar vai ter que dar conta dos que morreram. Só as tsunamis que aconteceu na Indonésia mataram mais de 250 mil pessoas, fora mais de 30 mil que nunca foram encontradas. A Bíblia diz que até o mar vai ter que dar conta de tudo, porque todos se apresentarão diante
do tribunal de Cristo. Pastor, mas é nessa perspectiva que a gente vai andar? Medo? Não. Porque a minha Bíblia diz um dos sinais da volta de Cristo. Eu quero profetizar na tua vida. E acontecerá nos últimos dias. Entendeu, irmão? Mas pastor, guerra, praga, fome. Não, não. A nossa perspectiva é outra, irmão. A nossa perspectiva é outra. E acontecerá nos últimos dias. Diz o Senhor. Quem está dizendo, irmão? Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões. E os vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. A tua expectativa não está na apostasia, não está no império da iniquidade que está se levantando na terra. A minha expectativa está na glória de Deus que há de se manifestar, porque o Espírito virá sobre toda a carne, diz o Senhor, nos últimos dias. Você está pronto nessa noite? Então levante as suas mãos aos céus e receba dessa presença. Receba do Espírito Santo hoje, que te batiza, que te capacita. Oh, adore ao Senhor. Levante a tua voz em adoração. Em adoração, em adoração. Levante a tua voz em adoração. O Espírito de Deus está nesse lugar. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.